Se você for trabalhar com qualquer organismo que tenha sido submetido à manipulação de seu material genético, DNA e ou RNA, por técnicas de engenharia genética ou biologia molecular, você estará trabalhando com um OGM, um organismo geneticamente modificado. A simples transformação de uma bactéria com um plasmídio e a infecção de uma célula com um vetor viral são exemplos de manipulações do material genético utilizando vetores que dão origem a OGMs. E aí a questão fala, a obtenção desses organismos por meio de vetores é eficiente por quê? Então vamos lá, pessoal, para a gente responder essa questão aqui, né, a gente tem que entender um pouco que ele está falando aqui dessa parte de engenharia genética e biologia molecular. Um dos meios mais comuns de se obter esses OGMs aí, então, é por meio da inserção do material genético que a gente quer, que a gente tem interesse, usando vetores. O que são os vetores? São a forma da gente colocar esses genes de interesse na célula que a gente quer, como plasmídio e vetores virais. Então, um exemplo que a gente tem aqui, né? Se você tem uma célula, ela tem aqui o plasmídio dela. Vamos supor que o meu gene de interesse é esse vermelhinho aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que esse gene esteja aqui nesse plasmídio. E as bactérias são seres super simples. Então, se você tem um ambiente propício para que esse segmento de DNA esteja disponível para essa célula, a tendência é que ela seja transformada, ou seja, engloba esse material genético e ela insere no seu plasmídio. E uma vez que esse material genético está aqui inserido, essa célula passa a expressar esses genes. Essa célula, por exemplo, passa a produzir algo que a gente tem interesse, ok? Então, isso é uma forma de produzir um organismo geneticamente modificado, porque você consegue colocar dentro aqui dessa célula bacteriana o gene que você tem de interesse e ela passa, então, a manifestar, a produzir qualquer coisa que a gente queira. Uma outra forma de fazer isso, né, é esses vetores virais. Então, a gente coloca, né, o material genético ali nessa outra célula que a gente tem algum interesse por esse fragmento de DNA. Então, esses vetores que a questão cita são ferramentas eficientes da biotecnologia, porque eles são o quê? Eles são projetados para transportar e inserir, né, de uma forma eficiente e precisa esse nosso gene de interesse nesse organismo-alvo que a gente quer, beleza? Então, a gente precisa procurar uma alternativa que fale algo nesse sentido, né? Então, vamos ver. Letra A. Essa obtenção dos organismos geneticamente modificados por meio de vetores é eficiente porque induz mutações aleatórias nos genes? Não, né, pessoal? Então, o objetivo da manipulação genética com os vetores não é induzir mutação aleatória, e sim garantir umas mudanças específicas e controladas no genoma para expressar os genes que a gente tem interesse. Essas mutações aleatórias, elas nem precisam de biotecnologia para ocorrer, né? A gente sabe que isso aqui acontece ao acaso, por isso que chama aleatório. E se é aleatório, a gente não tem também controle. Tudo que é engenharia genética, biologia molecular, são coisas feitas por manipulação. A gente está controlando ali o que está acontecendo, ok? Letra B. Altera a composição química do DNA? Não, né, pessoal? O uso desses vetores também não altera a composição química do DNA. Então, assim, ele vai continuar tendo aquelas mesmas bases nitrogenadas, ele vai continuar tendo açúcar e por aí vai. O que a gente altera é a sequência do DNA, porque a gente está inserindo novos genes ali, promovendo, então, a expressão de novas características que, por algum motivo, a gente tem interesse. Então, não alteramos a composição, não. Letra C. Facilita sua replicação sem alterações? Bom, gente, essa está errada porque os vetores, eles não são utilizados primeiro para facilitar essa replicação do DNA, muito menos sem alteração, né? A gente está ali alterando o DNA, né? Eles existem, os vetores existem, então, para garantir que as modificações que a gente quer, as desejadas, vão ser introduzidas e expressas de forma eficiente, beleza? Então, letra D, garante a inserção do gene de interesse? Provavelmente é a nossa resposta, porque é exatamente isso que a biotecnologia quer, que você consiga colocar o gene que você quer dentro de um determinado DNA para que ele possa ser expresso, beleza? E letra E, resulta no controle de organismos estéreis?
Não, gente, essa tá errada porque o uso desses vetores para criar, né, os OGMs, não tem relação nenhuma com a esterilidade dos organismos, a não ser que essa é a característica que você queira, né? Esse é o efeito desejado, beleza? Então, a manipulação genética por meio dos vetores não vai resultar automaticamente em organismos estéreis. Vai tudo depender de qual que é o seu objetivo ali. Então, a nossa resposta é mesmo a letra D.